Bom dia, pessoal. Lembrando que nessa semana não estarei com vocês nas aulas presenciais nem nas aulas online, pois estarei aplicando o provão seriado. Anotem todas as dúvidas aí nos cadernos. Quando retornarmos para a aula presencial, a gente tira todas essas dúvidas. Lembrando também que não estamos seguindo, a sequência das aulas do material digital e nem do livro, porque estamos dando preferência para aquelas aulas que estão no mapa foco lá do Saresp, tá? Então, trabalhamos a aula 1 até a aula 5, pulamos para a aula 12, a aula 20, 22 e agora a aula 23. Então, hoje, nesta aula, vamos trabalhar aí a aula 23, que se encontra na página 201 do seu livro do estudante. Então, eu gostaria que todos acompanhassem a aula com o livro, para que possamos realizar todas as atividades, ok? Então, vamos lá, essa aula 23, ela é a parte 2 da aula 22, que fala sobre consumo e desenvolvimento sustentável. Qual o objetivo desta aula? Correlacionar os conceitos de desenvolvimento ambiental e consumo sustentável, problematizar o desenvolvimento ambiental como necessário para o desenvolvimento social e combate às desigualdades, e aproveitar o desenvolvimento sustentável como um fruto de ações coletivas. Então vamos refletir um pouco. De quem é a responsabilidade para uma sociedade sustentável? Quem tem mais responsabilidade na construção de uma sociedade sustentável? Os consumidores, a empresa ou o governo? E por quê? Lembrem lá do vídeo da história das coisas que nós assistimos lá na aula 22 e converse aí com o professor que está auxiliando vocês nessa aula. Seguindo, por que repensar nosso consumo? O modelo atual de consumo, em grande parte do mundo, está baseado em padrões que estimulam o desperdício. Produtos se tornarão obsoletos. Lembrem lá do vídeo, ela fala muito sobre esses produtos obsoletos, ou seja, aqueles que a gente descarta, né, antes do seu tempo aí de duração. Então, a maioria do lixo hoje, ele tem esse tipo de produto, né? Principalmente produtos que ainda estão em uso, que podemos utilizar, mas que a gente acaba substituindo por um mais moderno, como os celulares, por exemplo, né? Então, esses são o que chama de produtos obsoletos. Sem considerar os impactos ambientais e sociais envolvidos nesse processo. Isso gera consequências como a poluição do ar, das águas e do solo, o esgotamento dos recursos naturais e o agravamento da desigualdade social. Por isso é fundamental a gente refletir e agir sobre as formas de consumo na sociedade atual. Lembre que na aula 22 nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre a nossa responsabilidade na hora de consumir as coisas, né? Da gente ir no shopping, no mercado e pensar um pouquinho sobre se realmente você está precisando daquele produto. E a gente entra no nosso papel de consumidor. Cada pessoa tem um papel importante na construção de uma sociedade mais sustentável. Olha lá, ao escolher produtos sustentáveis, recicláveis, produzidos localmente ou de empresas responsáveis, podemos influenciar positivamente o mercado e reduzir os danos ambientais causados pelo consumo excessivo. Então, a gente pode, além de ter esse consumo consciente, né, de realmente comprar só o que você precisa, também escolher produtos que pensam no meio ambiente, que tem embalagens que
podem ser recicladas, reutilizadas, né, ou que facilmente são decompostas na natureza. Por isso, a gente tem que consumir com responsabilidade. Atitudes simples no dia a dia podem fazer a diferença. Então, olha lá, pequenas coisas, né, novamente, que a gente faz em casa, que pode ajudar em relação a isso. Então, primeiro, evitar o desperdício de alimentos, né? Sempre planejar as compras antes de ir ao mercado, ver direitinho se você já não tem aqueles produtos, né? Anotar, fazer uma lista do que realmente você precisa. E armazenar esses alimentos corretamente, para que eles não estraguem, né? E você ter que jogar no lixo. Dar preferência a produtos duráveis que possam ser reparados ou reciclados em vez de descartados com facilidade. Reduzir o uso de embalagens descartáveis, utilizando sacolas reutilizáveis, né? Hoje nos mercados a gente vê bastante essas sacolas que a gente pode utilizar várias vezes. Economizar água e energia elétrica, falamos muito sobre esse assunto, né? Nas aulas anteriores, sobre a economia da energia elétrica, adotando hábitos conscientes, como desligar a luz desnecessárias e fechar a torneira ao escovar os dentes. E apoiar o comércio local, né? Dar preferência para aquelas comunidades que produzem, por exemplo, horta, que tenha frutas, legumes, né? Aquela produção local. Vamos para o verdadeiro ou falso. Então, ao consumir, consumidor não tem influência significativa na construção de uma sociedade sustentável, pois essa responsabilidade cabe apenas ao governo e às empresas. Lembra novamente do filme, né, da história das coisas. Lá ela fala bastante sobre isso. Quem tem essa responsabilidade sobre a construção de uma sociedade sustentável? Será que cabe só ao governo e às empresas? Nós não temos também esse papel? O que vocês acham, que é verdadeiro ou falso? Parabéns para quem respondeu que é falso, né? A gente não pode só esperar que o governo e as empresas façam alguma coisa. Nós também temos esse papel. Então, nós discutimos um pouquinho sobre o papel da sociedade, né? Dos consumidores. E agora nós vamos ver o papel do governo. O que o governo também pode fazer para construir essa sociedade mais sustentável. Então, cabe aos governos criar e fiscalizar políticas públicas que incentive o consumo consciente, a redução de resíduos e o uso responsável dos recursos naturais. É importante investir em educação ambiental e apoiar as iniciativas sustentáveis por meio de incentivos, como redução de impostos para atividades da reciclagem, por exemplo, e legislação adequada. O poder público deve atuar em parceria com a sociedade e o setor privado para garantir um desenvolvimento equilibrado e sustentável. Então, olha, aqui ele traz o exemplo do painel solar, né, que nós tanto discutimos aí nas aulas sobre energia. E em algumas cidades o governo dá, né, já as casas populares com o painel solar instalado. E isso ajuda bastante essas famílias, né, de baixa renda que já não vão precisar pagar a conta de luz. Então, alguns exemplos de políticas governamentais para um uso consciente. Educação para o consumo consciente, que é o que nós estamos fazendo na escola, né? Conscientizando os alunos para a gente poder ter um consumo consciente por meio de inclusão do tema nas escolas e de campanhas de sensibilização para a população. Incentivos também à economia verde, apoiando práticas que respeitem o meio ambiente e promovam o uso racional de recursos naturais. Legislação ambiental eficaz, que tenha fiscalização, né, rigorosa.
que limite a exploração predatória dos recursos, controle a emissão de poluentes e exija descarte adequado de resíduos. Investimento em infraestrutura sustentável, como transporte público de qualidade, sistemas de coleta seletiva e energias renováveis. Então, aí tem algumas coisas, né, que o governo pode fazer para que a gente tenha mais consumo consciente. E aí nós chegamos na atividade aí do livro do estudante, tá? Esta atividade, ela se encontra na página 201. O que você vai fazer nessa atividade? Responda a questão a seguir. Escreva um pequeno texto explicando de que forma o governo pode contribuir para o consumo sustentável na sociedade. Em sua resposta, destaque pelo menos 2 ações que podem ser desenvolvidas pelo poder público. Então, aqui é o papel do governo. Ações que o governo pode fazer, né, para contribuir para esse consumo sustentável. Então, o professor vai dar pausa aí nesse vídeo e a gente vai voltar daqui 10 minutos para a correção. Pessoal, vamos aí para a correção da atividade aí da aula 23, na página 201. Então, você tinha que criar um pequeno texto, né, explicando algumas ações que o governo pode fazer para incentivar aí o consumo sustentável. Então, olha lá, aqui no slide ele traz a resposta, mas lembrando que você pode escrever com suas palavras, com as suas ideias, tá? Então, olha lá, o governo pode contribuir para o consumo sustentável criando leis e políticas públicas que incentivem práticas conscientes. Uma ação importante é a promoção da coleta seletiva e da reciclagem. Então, o governo pode incentivar, de alguma forma, a população a fazer a coleta seletiva. Assim como ele, por exemplo, incentiva o uso do carro elétrico, onde ele diminui os impostos, né, sobre aquele carro, principalmente o IPVA, né, que a gente paga todo ano, facilitando o descarte correto de resíduos. Outra medida é oferecer incentivos fiscais para empresas que adotam práticas sustentáveis, como o uso de energias renováveis. Além disso, o governo pode investir em campanhas de conscientização e incluir a educação ambiental nas escolas. Então, façam a correção aí no livro de vocês desta atividade. Deixem todo o material do livro, todas as aulas preenchidas, tá, gente? Com todas as atividades corrigidas, que na volta das aulas online eu vou dar vista nos livros, nessas atividades que estamos realizando, ok? Então vamos seguir. Aí nós discutimos um pouquinho o papel da sociedade, né, do consumidor, na verdade. Discutimos um pouquinho o papel do governo na construção, né, dessas práticas mais sustentáveis. E agora a gente vai ver o papel das empresas. O que as empresas podem fazer para construir, né, ideias sobre o consumo sustentável. Então, ao adotarem práticas sustentáveis, como o uso eficiente de recursos, a redução de resíduos e a escolha de matéria-primas menos poluente, as empresas influenciam também a cadeia de produção e consumo. Elas devem usar tecnologias limpas e processos que minimizem os impactos ambientais. Além disso, as empresas têm o poder de educar e sensibilizar consumidores, oferecer produtos sustentáveis e fornecer informações claras sobre os seus impactos. Então, por exemplo, o uso das sacolas, né? Aquelas sacolas retornáveis que a gente acha nesses supermercados, né? No Atacadão, no Açaí. Então, são sacolas que a gente compra uma vez e a gente reutiliza essas sacolas, né? Isso é uma prática sustentável, né, gente? Diferente daqueles mercados que tem aquelas sacolinhas plásticas. A gente já falou um pouquinho sobre isso, que os plásticos, o plástico, ele demora muito tempo, né, para sumir do meio ambiente. Então,
a gente tem que procurar locais que não utilizam mais essas sacolinhas, e sim incentiva o uso dessa sacola retornável, ok? Seria um exemplo. Então, lá, exemplos das ações esperadas de uma empresa. Então, ela pode reduzir a emissão de poluentes por meio de tecnologias limpas e produção mais eficiente. Uso de matérias-primas recicláveis, da preferência, né, na utilização de matérias-primas que dá para ser recicladas e renováveis. Diminuindo o impacto ambiental da extração de recursos, para não ter que ir novamente na natureza e tirar esses recursos, né, de novo. A adoção da economia circular. Lembra lá do vídeo novamente? Da história das coisas, lá ela fala um pouquinho, né, sobre a economia circular, que busca reaproveitar materiais e resíduos, transformando-os novamente em recursos produtivos. Então, lá no início ela fala que hoje a nossa economia ela é linear, né? E a gente tem que adotar essa economia circular, onde os produtos são reciclados e a gente não precisa ir novamente buscá-los na natureza. Transferência e responsabilidade socioambiental, garantindo condições justas de trabalho e respeito às comunidades envolvidas em seus processos produtivos. Quais são os desafios atuais? Então, olha lá, apesar dos avanços, a transmissão para um consumo sustentável ainda enfrenta muitos desafios, principalmente culturais, econômicos e estruturais. Quando a gente fala de desafios culturais, seria a necessidade de uma mudança de mentalidade. Muitas vezes a gente fala, eu não vou apagar a luz do meu quarto só para ele ir rapidinho almoçar, né? Eu almoço 5 minutos e eu volto e a luz está lá acesa durante todo esse período, né? Então são pequenas atitudes que a gente tem que começar a fazer em casa em relação a tudo, né, gente? Energia, água, lixo. Quando a gente fala de desafio econômico, seria barreiras de investimento que dificultam a ação de tecnologias limpas, né? A gente viu e discutimos um pouquinho, por exemplo, o valor de uma placa solar, né? Ainda é muito caro. Então, isso é uma barreira de investimento. Se eu não tenho 20 mil agora para investir nisso, eu não vou ter, né? E vou continuar gastando em formas de energia não renováveis. E estruturais, falta de estrutura e de políticas públicas adequadas que permitam a expansão de modelos sustentáveis em larga escala, em grande quantidade. Vamos aí para o aprofundando. O aprofundando desta aula está na página 202, junto com a atividade, tá? Então, olha lá, qual das alternativas apresenta corretamente o papel do governo na promoção do consumo sustentável? Ou seja, um exemplo do que o governo pode fazer, né, para incentivar o consumo sustentável. Então, olha lá, letra A, promover políticas públicas para redução de consumo. Letra B, estimular o consumo exagerado para movimentar a economia. Letra C, criar políticas para incentivar empresas a reduzir a produção de resíduos e a escolher matérias-primas menos poluentes. E letra D, produzir bens de consumo com maior impacto ambiental. Qual vocês acham que é a letra correta? Parabéns para quem respondeu a letra C. Então, deixem toda a atividade feita e corrigida aí no livro. E aqui, e assim a gente finaliza a aula 23. Tchau, pessoal!